Que, né, nesse capítulo 2 aqui de Oséias, nós vamos falar, né, sobre a esposa infiel, que aqui, né, a esposa infiel era Gomer, que é a esposa de Oséias, né, cuja infidelidade, né, simbolizava a idolatria e a deslealdade do povo de Israel para com Deus. Então, nesse capítulo, Oséias representava a Deus, né, e Israel, a esposa adúltera. Esse capítulo, então, ele vai nos mostrar, né, o amor inabalável de Deus e a sua vontade, né, de poder restaurar a aliança com aquele povo. Então, então esse capítulo, né, ela é uma metáfora, né, para o povo de Israel, que quebrou sua aliança com Deus para adorar outros deuses. Então, essas acusações geram em torno de sua idolatria e da sua dependência, né, de deuses falsos, que para eles era Baal, né? Então, hoje, quem é Baal em nossas vidas, né? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, né? Por exemplo, né? Dinheiro, poder, status, vícios, relacionamentos, né? Tornando-se, e tudo aquilo que ocupa o lugar, né? Tornando-se essas coisas o Senhor de nossas vidas. Tudo aquilo que rouba, né? A devoção ao Deus verdadeiro. Muitas vezes nós caminhamos sem direção, né? O povo de Israel atribuiu sua prosperidade aos seus amantes, ídolos, esquecendo-se que Deus era o verdadeiro provedor. Hoje, para nós, o que atribui, né, os amantes ídolos, né? É o sucesso pessoal, o nosso esforço próprio, achando que tudo dará certo, né? Sendo que a fonte divina de todas as bênçãos é Jesus. Como andar com Deus? Andar com Deus não é fazer coisas para Ele, não é tentar ser melhor, e sim ter intimidade, né? Ter uma jornada com Ele a cada passo que damos, ser sustentado pela presença, né? E assim, quando a gente, em cada respiração que nós damos, né, que ela seja alinhada mesmo com o sopro do Espírito Santo, né? Deus, ele deseja andar conosco, né? Ele nos criou para isso. Então, como andar com Deus? Será que é possível andar com ele na correria, em meio ao caos? Será que ainda ele fala conosco? Será que ele responde às nossas petições? Em Oséias 2, né, para nós hoje, é um apelo poderoso à fidelidade de Deus. É um lembrete do seu amor incondicional, restaurador, né? Mesmo diante da infidelidade humana. Então, mesmo da nossa, a gente sendo infiel, sendo a esposa infiel, Deus luta, Deus nos quer de volta, Deus nos chama de volta, né? Então, Ele está nos esperando, né? Ele não se cansa de esperar, porque Ele é incansável. Talvez estamos até fazendo coisas para Deus, mas sem Deus. Dá para entender isso? Né? Às vezes a gente acha que estamos fazendo. Não, graças a Deus, eu ouvi uma capacitação, acho que até o Ricardo, da Roberta, que falou. Tudo a gente dá graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas isso é verdadeiro? A gente está falando isso de coração? Né? Deus diz: em tudo dai graças, mas perante a Ele, né? Não as nossas coisas, não o que nós fazemos por nós, não o que nós achamos que nós devemos fazer. Eu acho que devo fazer aquilo, é assim que tem que ser, a gente não consulta a Deus. Então, como nós vamos dar graças a Deus a uma coisa que nós estamos fazendo por nós, né? Será que isso agrada a Deus? Será que Deus está satisfeito com esse dar graças? Né? Então, a gente tem que ver isso, reparar a isso, né? Tomar cuidado com isso. Né? Em tudo dar graças perante a Deus, né? Sendo dele, por ele, né? E para ele, e não por nós. Amém? Então, esse capítulo usa a metáfora de um casamento traído para ilustrar a relação de Deus com o seu povo, né? O povo Israel, que o abandonaram para adorar os ídolos. Naquele tempo, né, o povo adorava deuses como Baal,
como nós já falamos. Aquela adoração atraía a eles a prosperidade material. Eles acreditavam naquele Deus, né? Deus em letra minúscula. Eles acreditavam que se eles se curvassem diante deles, todas as suas petições seriam ouvidas, né? Hoje, a nossa idolatria não são estátuas, e sim a busca excessiva por riquezas, sucesso, poder, prazeres. Muito se vende por essas coisas, colocando tudo acima de Deus. Então, esse capítulo nos alerta para o perigo de atribuir as bênçãos de vida em fontes erradas e não reconhecer o Senhor como verdadeiro provedor. Em Mateus 6, 21, 22 diz, o 21 diz assim, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E o 22 diz, se os olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, isto é, da palavra que é Jesus. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é escuridão, então, quão profunda é essa escuridão? E ao praticarmos os atos de que achamos que conseguimos tudo com o nosso próprio braço, com o nosso poder, com a nossa fama, com, né, os elogios que nos fazem, né, sem a intervenção de Jesus, estamos nessa escuridão. Mas tudo isso tem suas consequências pela nossa infidelidade. Então, esse capítulo, né, descreve as consequências dolorosas que Israel enfrentava devido à sua desobediência e prostituição espiritual, né? A busca por outros amantes e ídolos. Então, o que são esses amantes e ídolos? É o adultério espiritual, idolatria, ingratidão, quebra de aliança e a busca por seguranças terrenas, aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente busca, achando que nós estamos fazendo de Deus, o melhor para Deus, estamos fazendo, né? Porque Deus quer, e nem sempre, né? Nem sempre Deus quer que façamos muitas vezes o que achamos que temos que fazer. Todas as nossas escolhas, né, têm suas consequências. E que se nós nos afastarmos dos princípios divinos, isso vai nos levar a um vazio espiritual em nossa vida. Mas, mesmo com toda a traição daquele povo, Deus, em seu infinito amor, né, foi persistente com eles. Deus não nos abandona, Deus, ele jamais desiste de nós, né? Então, ele nos dá disciplina com o objetivo de nos trazer de volta para perto dele, nos oferecendo perdão, esperança e restauração. Deus nunca desiste de nós, mas muitas vezes nós dele, né? Eu tenho uma conhecida que fazia tempo que eu não conversava com ela, né? E agora, no final do ano, nós batemos um papo, até pelo Message e tal, e eu perguntei para ela, e ela é cristã, né? Ia na mesma, frequentava a mesma igreja, fazia frequentava grupo de casais, né? E a gente comentando, conversando, como é que vai a vida, né? Ela agora é avó, né? E conversando sobre essas coisas. Aí eu falei, e você? Você está frequentando aonde agora? Onde você está? Ela falou, não estou em lugar nenhum. Falei, não, como assim? Ela falou, eu sou católica. Agora eu voltei para a Igreja Católica. Gente, eu fiquei sem ação na hora, eu não sabia nem o que responder para ela. Eu também não poderia debater ali com ela, né? Sendo que tanto tempo a gente conversando, ainda mais por mensagem, né? Não estava olho no olho, né? Assim, para debater, mostrar. Então, olha isso, as pessoas e eu acredito que tudo ela dá graças a Deus, né? Mas dá graças a Deus da forma que ela acha que tem que dar, e não como Deus nos quer, né? Que damos graças a Deus. Senhor, graças a Deus, tu esteves aqui, tu fez, né? Tu podes, tu sabes a hora, né? Como, aonde, por quê, né? E não para quê,
né? Então é isso. Então e isso me chateou demais. Falei, meu Deus, tudo aquilo que ela aprendeu, né? Tudo aquilo que ela ouviu, né? Tudo aquilo que ela se aconselhou, foi tudo por água abaixo, né? Ela não entendeu, porque ela voltou, né? A adorar ídolos, né? Adorar aquilo que Deus não agrada, que desagrada a Deus, né? E isso para mim foi muito chocante. Então ele não desiste do pecador, né? Ele não desiste do perdido, mas ele tem anseio por um sentimento, né, renovado e fiel. Então, em nome de Jesus, né, que essa pessoa ela possa, né, dar tempo dela voltar, né, que eu creio que Deus está de braços abertos esperando, né, para um verdadeiro um buscar verdadeiro que é um só, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que eles são um, Senhor, que então ela possa, né, voltar e retornar, né, no tempo certo, né, na hora certa, em nome de Jesus, né? Então, Deus nos chama para um caminho de restauração. A solução de Deus para conosco não é de um caminho vazio, né? É escuro, mas sim de um retorno sincero diante dele, de humilhação e arrependimento, que transforma nossa mente e coração. Então, em nome de Jesus, né? E eu peço que Deus transforme o coração dessa minha amiga, né? E o coração dela e de tantos outros, né? Em nome de Jesus. Isso aqui eu peguei, né? Uma frase do Billy Graham que ele diz assim: somos a geração que fala de Deus, mas vive como se ele não estivesse vendo, né? Que canta, que prega sobre a cruz, mas foge da renúncia, né? Muitos não querem pagar o preço, né? Muitos querem viver a vida, tipo, deixa a vida me levar, né? E não querem pagar o preço de estar ali, aos pés da cruz mesmo, né? Renunciando todo o nosso eu, né? Então, como diz em Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Deus transforma, né, o nosso vale de desgraça, de pobreza, de desânimo, em uma porta de esperança, como diz lá em Oséias, né, que ele transformaria, né, todo aquele caos, todo aquele adultério, toda aquela infidelidade, ele transformaria, né, em uma porta de esperança. Então, ele nos demonstra que, mesmo em meio ao sofrimento, a nossa conversão a ele para voltar ao caminho certo, né? A conversão, o que que é? Você voltar para a direção certa. Muitas vezes você está no caminho errado e o Waze falar para você, retorna, né? Retorna. Então, Deus aqui nos fala, retorna, né? Para o seu caminho certo, né? Volta para mim, né? Então, abre o caminho, né? Melhor para uma aliança com Ele, porque ainda há paz, né? Em Deus há paz, onde a gente encontra paz, regozijo, esperança, entrega, né? E um descansar nele, né? Então é isso que Deus quer de nós, um descansar. Deus quer um coração sincero, um coração puro, né? Deus quer que nós deixamos as coisas que não o agrada, né? As coisas que muitas vezes naquele tempo, naquela hora, é, traz alegria para nós, mas muitas vezes, né, você no dia seguinte você vai ver que aquilo foi tudo correr atrás do vento, foi tudo vaidade, foi tudo perda, né? Você perde tempo, né, com coisas mundanas, com coisas do mundo, né, com ídolos muitas vezes, né, com sucesso, você quer correr atrás do sucesso, né? E tudo passa, né? Tudo é vaidade, como diz a palavra de Deus. Tudo é vaidade, né? Então, continuando aqui, Deus quer ter um relacionamento exclusivo conosco, né? Não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu. Olha que privilégio. Ele escolheu o Caselato, escolheu a Vera, escolheu o Elbe, escolheu a Maiara, a Flávia, né? A Angel, né? Todos que estão aqui na sala, ele nos escolheu. Olha que privilégio isso, né?
Então, eu fico imaginando, né, como Jesus se sente, né, ao ver seu filho, né, tipo nós, saindo dos seus caminhos, né, procurando os seus próprios interesses, correndo atrás sozinho, né, dos seus ideais, do seu futuro, né, correndo atrás de dinheiro, né, correndo atrás de coisas banais, né? Ele deve pensar assim, eu fico imaginando, ele deve pensar, filho meu, tudo isso está, sabe, eu tenho aqui tudo preparado para você, né? Está tudo reservado, né? Eu é quem sei os pensamentos, né? Vou ler aqui para vocês, né? Jeremias 29:11. Só eu conheço, eu estou na tradução de hoje, né? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando, entende? E fala, filho meu, volta, né? Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu vou te responder, né? Então vocês vão me procurar e vão me achar, né? Vocês vão me procurar de todo o coração. Filho meu, diz na palavra de Deus, dá-me o seu coração, é o que eu quero. Um coração puro, coração sincero, um coração reto diante de mim. É o que eu quero de vocês, né? Então é isso que Deus nos pede nesta manhã. Filho meu, você está no caminho errado. Há tempo para você voltar, ainda há tempo, né? Então, ele bem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Mas ele é gentil, né? Ele é um Deus zeloso, né? Ele é paciente, ele é amor. E ele nos espera, né? De braços abertos, mesmo com nossas falhas, nossas distrações. Ele nos espera sem acusações, né? Você não vai chegar nele e vai falar assim, você viu? Olha o que você fez. Eu aqui, você foi lá fazer tanta coisa errada, sabe? Eu aqui te esperando e você lá perdendo seu tempo, né? Eu aqui te esperando e você lá falando mal de mim, falando mal de pessoas, né? Falando palavras que não deviam, né? Tudo é perda de tempo. E Deus aqui, né? Sem acusações, porque quem nos acusa é o diabo. Ele sim nos acusa. Você faz uma coisa, tá vendo? Olha lá. Ué, você não é crente? Né? Esse sim é o acusador, Satanás. Mas Deus não. Deus nos espera de braços abertos, sem acusações, e nos oferece o caminho de volta para a comunhão, esperança e paz. Porque a paz e os prazeres do mundo são passageiros, né? Onde hoje você pode ter um carro do ano, amanhã você pode não ter condições. Hoje você pode estar no melhor emprego, o emprego que você sonhou, e amanhã você pode não estar mais. Hoje você pode estar fazendo a viagem dos seus sonhos, e amanhã você não ter condições para essa viagem, né? Mas tudo isso acontece por quê? Porque a gente faz com, né? A gente fala nós, porque nós estamos falando das pessoas, né? Vocês entendem, né? Porque a gente faz com os nossos próprios braços, né? Com os nossos próprios recursos, né? Tipo, eu consigo, eu vou tentar, né? Mas aí depois você vai perceber que tudo é correr atrás do vento, porque a tempestade ela vem. E se Cristo não estiver no barco, tudo vai por água abaixo, né? E mesmo assim, você questionar Deus dizendo: "Ué, mas tudo estava dando tão certo, né? Estava tudo tão bom, né? Eu estava tão feliz", entre parênteses, né? Por quê? Porque nós somos teimosos, né? Nós somos aqueles que acha que a gente consegue. Meu Deus, como é difícil, né? A coisa é tão fácil e a gente sempre procura o caminho mais difícil, né? Acontece porque Jesus não estava no barco, aconteceu tudo isso, você perdeu, né? Porque Jesus não estava no barco. E sozinho ninguém vai chegar a outra margem, né?
Como Deus é misericordioso e compassivo para conosco. Ele nos lembra do que éramos e como estamos hoje com Ele, né? Da onde viemos, né? E onde estamos com Ele hoje. Mas isso, quem escolher viver com Ele dignamente, com certeza terá, né? Terá a vida eterna, né? Então que hoje, né? Nós possamos refletir de como estamos agindo perante Deus, né? Estamos sendo gratos? Estamos sendo obedientes? Deus deseja de nós obediência e não sacrifício. Estamos sendo fiel? E tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes, sem Deus, né, nós estamos fazendo sacrifício. Muitas vezes você faz coisas que nem está ao seu alcance, você sacrifica por aquilo, sendo que, né, que Deus não é isso que Ele quer. Então, a gente já mostra que nós estamos no caminho errado, porque não é isso que Ele quer de nós, Ele quer obediência. Né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, eu te dou o alívio, né? Te dou a esperança, mas seja obediente a mim, né? Ouça a minha voz, esteja atento aos meus, os ouvidos atentos à minha voz, né? Então que o Espírito Santo possa nos mostrar, né? Se estamos servindo Ele, a Ele como Ele quer, né? E como Ele deseja, como Ele desejou para o Caselato, né? Para todos aqui, como Ele desejou, o que Ele desejou para nós, né? De servi-lo, servir de coração grato, de coração sincero, de renúncias, né? De deixar o nosso próprio eu e servir a Deus. Senhor, o que tu queres de mim? Eu sempre faço a pergunta, Senhor, o que tu queres de mim? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, como tu queres, né? Ele usa cada um de nós da sua forma, né? Um ele escolheu para doutores, outro para mestres, né? Outro para pastores, né? Outros para intercessão, outros para o louvor. Então, Deus estabeleceu o que Ele quer para cada um de nós, né? Então, que nós façamos com excelência, né? Que nós possamos nos render mesmo perante Ele e dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me, né? Seja num banco, na fila de um, sei lá, de um supermercado, aonde você estiver, né? Que você possa falar do amor de Deus, né? Que você não aceite as palavras, muitas vezes, que as pessoas falam, concordando com aquilo, né? E que nós possamos, que, né, a gente está aprendendo na segunda-feira com o Caselato, né, falar palavras de vida, né, porque as palavras têm poder, que nós possamos falar, hoje está chovendo, sim, glória a Deus, está chovendo, é isso que Deus quer para nós hoje, nós precisamos da chuva, nós precisamos do calor, nós precisamos, né, do tempo que Deus determinou para nós. Então, que nós possamos realmente, nesta manhã, né, usar as palavras corretas, na hora certa, que nós não concordamos com as pessoas, muitas vezes, por dizer, eu tenho que concordar com ele, senão vai ficar chato. Não, acho que a gente já saiu, né? Já saiu desse nível, como disse o Caselato, a gente já está em outro nível, né? Então, que a gente não concorde com as pessoas nas palavras erradas, mas que a gente também não debata, mas que a gente fala, Senhor, tenha misericórdia, porque também a gente não tem que ficar batendo boca, né? Que você dê o seu parecer, é isso. Não concordo. Amém. Que Deus trabalhe na vida dessa pessoa, né? Em nome de Jesus. Então, Oséias 2 aqui, né? No 16, Deus restabeleceu a aliança e o povo deixou de adorar, oh, glória a Deus, os deuses falsos, né? Para voltar a chamar a Deus de meu marido, né? Que simboliza intimidade, fidelidade a Ele. Que eu possa dizer, meu marido, eu sou a esposa que te quero, né? Que te busco, eu sou a esposa que eu quero ser fiel a ti, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Mostra-me, Senhor, aonde eu estou errando, para que eu possa andar dignamente contigo, né? Somos falhos, mas tu tem misericórdia da nossa vida e tu nos ajuda. Tu pega pelas nossas mãos, né? E nos ajuda, filho meu, venha. Venha, filho meu, como está, né? Eu vou te reconstruir.
eu vou te dar uma nova vida, uma nova aliança, uma nova esperança. Vem, filho meu, vem, filho meu. Então o povo aceitou, né? O povo viu, aquele povo de Israel viu que estava errado, servindo a outros deuses, deixando Deus para trás, e se reconciliaram com Deus. Então, que nessa manhã a gente possa realmente, como ontem, né? A Roberta enfatizou bem das nossas vestes, né? Que as nossas vestes possam estar brancas, que elas não estejam manchadas, né? Que elas não estejam respingadas com sujeiras, né? Com barro, com coisas que não agradam a Deus, né? Para que a gente possa, né, deixar Deus governar a nossa vida como Ele quer, né? Da forma que Ele determinou para nós, tá? E que queremos sim, né, que Deus seja, que possamos ser realmente fiéis. Eu gosto muito daquela passagem, né? Combati o bom combate. O pastor falava muito isso. E eu gosto muito dessa passagem. Combati o bom combate, né? Guardei a fé. Então, que a gente possa guardar nossa fé em Deus, que a gente possa realmente se entregar a Ele, que a cada dia a gente possa se curvar diante dele e dizer: Senhor, o que tu tens hoje para mim? O que tu tens hoje para a minha vida, onde eu estiver? O que tu queres que eu faça? Coloca um guarda em minha boca para que eu possa falar somente a tua palavra. O que passar disso não vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É, né, o que nós devemos clamar a Deus. E clamar pelas dificuldades, na hora das dificuldades, na hora da tristeza, né? Porque somos humanos, né? Mas na hora dos desafios, que a gente possa clamar Jesus. Jesus. Tem momentos que a gente passa por tantas coisas que você não sabe nem como orar, mas clama: Jesus, Jesus, Jesus. E este nome tem poder, e as coisas vão acontecer. Então, que nós saímos daqui nessa manhã na certeza, né? Que realmente a gente serve um Deus fiel, um Deus que cuida, um Deus zeloso, um Deus de paz, e que nós possamos deixar todo o nosso eu, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, que a gente possa deixar de lado, e que se nós errarmos, a gente possa falar: Senhor, tenha misericórdia, ajuda-nos. Pega na nossa mão, Senhor, ajuda-nos. Leva-nos, Senhor, leva-nos ao teu encontro. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou deixar aberto para quem quiser falar, quem quiser Amém. completar. Amém, gente. Olha, eu não sei para vocês, né? Mas para mim, essa semana começou assim com força total, né? O livro de ontem, que a gente compartilhou aqui de manhã, assim, foi assim, muito impactante assim para mim, sabe? Porque chega a ser chocante até, né? Quando Deus coloca essa realidade, né, diante assim nua e crua, né, diante dos nossos olhos, né, comparando o povo eleito e trazendo isso para a nossa realidade, né? Porque quando a gente fica olhando para Israel, Israel é a prostituta, mas isso é a realidade daqueles que estão dentro da igreja. Então, essa prostituta aí somos nós, quando você trai aquele que você diz que serve, né? Então, assim, quando a gente traz essa realidade, a gente sendo chamado de prostituta, é um negócio muito pesado, né? E é isso que tem estado no meu coração, assim, desde ontem, né? É um negócio muito chocante, assim, muito afrontador. E aqui, enquanto a Fátima estava falando, né? Eu estava pensando em várias consequências de traição sexual, né, de adultério, da vida de uma prostituta, né? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue viver no dia a dia tendo a realidade dos nossos olhos no mundo espiritual, né?
tá? No mundo espiritual. Então, tenta imaginar você vivendo o teu dia a dia como sendo o mundo espiritual mais visível, tá? Visível. Então, assim, olha, vamos lá. Só para dar um contexto aqui para você entender o que eu estou querendo transmitir. Existe uma pesquisa, né, do Instituto do Brunet, não estou lembrando o primeiro nome dele agora, né, mas é o Brunet, o Tiago Brunet, né? Thiago Brunet. Tiago Brunet, que é o seguinte, essa pesquisa deles aponta que 70% das pessoas dentro das igrejas, 70%, gente, elas não são convertidas, elas não são nascidas de novo. São pessoas convencidas, tá? Que Deus é bom, que Deus pode solucionar muita coisa, que você tem que ter um alívio na sua consciência, e por isso que você está lá na igreja. 70%. Aí 30% são os nascidos de novo, tá? Mas desses nascidos de novo, quantos por cento realmente já foram transformados, foram limpos, foram purificados, foram santificados, têm uma vida consagrada a Deus, não são prostitutas? Quantos por cento? Bom, então, dando esse exemplo, aí vamos nos colocar de novo ali no contexto do mundo espiritual sendo visível, tá? Sendo visível. Porque dentro da igreja, todo mundo bonitinho, cheirosinho ali, bem vestido, você não sabe quem é prostituta ali, tá certo? Como foi aquele sonho que a Roberta teve ontem, né? Que ela viu três garotas de programa assim, vistas de costa, quando elas viraram, eram as pessoas que ela se relacionava dentro da igreja, que ela estava pedindo para Deus revelar os corações para ela. Então aí eu te faço a pergunta, dentro desse contexto, tá? Você iria numa padaria de manhã, aonde toda a vizinhança se conhece, tá? Você iria lá no café, tomar um café da manhã na padaria com uma prostituta? Você sendo homem, né, com uma prostituta, ou você sendo mulher com um rapaz de programa, né? Você iria? Essa é uma pergunta, né? Você iria trazer uma prostituta para dentro da tua casa para ter acesso à tua casa, à tua intimidade e tal? Eu acho que a resposta é não, né? A resposta é não. Então, assim, nós estamos num tempo, sabe, gente, onde a peneira está sendo passada, né? Passada, que nem. Eu já tenho muito tempo de igreja, né? Então, assim, eu já vi coisas que é de arrepiar os cabelos, né? As mais graves, assim, recentes, coisas recentes, é o seguinte: um pastor que foi meu pastor durante alguns anos, e o cara, ele é extraordinário, né? Porque ele tem um potencial espiritual dentro dele incrível. Escreveu não sei quantos livros, entendeu? Fundou uma igreja muito relevante no Brasil, fora do Brasil, entendeu? O cara é homossexual hoje, entendeu? Assumido, não é mais pastor, foi desligado do ministério, entendeu? Isso com 2 ou 3 filhos já adultos, casados, deixou a mulher. Eu ouvi dizer que ele está morando com outro homem hoje, entendeu? Aí um outro pastor também que eu conheço desde a minha adolescência, entendeu? Um amor de pessoa, assim, um amor, um querido, entendeu? Tinha uma igreja abençoada, entendeu? Perdeu a igreja porque saiu de casa, foi assumir um relacionamento homossexual com outro cara, entendeu? Aí depois se arrependeu, pediu perdão, voltou para o Senhor, a esposa perdoou e tal, babá,
e fiquei sabendo agora, recentemente, saiu de novo de casa e caiu no homossexualismo de novo, entendeu? Estou falando de pastor, não estou falando de membro de igreja, entendeu? Então, assim, não é isso a prostituta que Oséias está falando aí na palavra. E assim, e fora outras pessoas, né, que nem, por exemplo, em 2010, eu estava vivendo uma situação assim bem difícil em uma determinada área da minha vida, sabe? Mas eu me posicionei, Deus me tirou da prova, entendeu? Deus abençoou muito a minha vida naquela determinada área, entendeu? Então, assim, a minha realidade 2010 para cá é outra completamente, mas pessoas que caminhavam comigo desde 2010 e que eu tenho relacionamento com elas até hoje, que não se posicionaram, estão muito pior do que elas estavam em 2010. Então, eu estou falando isso aqui, compartilhando isso com vocês, porque é um confronto essa palavra que a gente está ouvindo desde ontem, né? É um confronto. Então, assim, que nem isso que a Fátima mencionou agora dessa amiga que ela encontrou e ela voltou para os caminhos antigos. Vocês sabem que isso não me choca em absolutamente nada, não me choca nem um pouco. Sabe por quê? Porque hoje, assim, com 47 anos dentro de igreja, entendeu? Se eu falar alguma coisa aqui que vai chocar vocês agora, põe no freezer, tá? Mas é o seguinte, hoje, para mim, caminhando há tantos anos dentro da igreja, para mim, sabe qual que é a diferença, por exemplo, da igreja evangélica para uma outra religião qualquer, e que às vezes tem ídolos dentro da igreja, imagens de escultura, tal? A única diferença é que dentro dos templos evangélicos não tem imagem de escultura. Para mim é essa a realidade, entendeu? Então, assim, a pessoa, há anos atrás, quando eu ia fazer algum negócio com alguém, assim, e tal, e a pessoa que falava que é cristã, nossa, eu já vi a pessoa assim como alguém nascido de novo, transformado, puro, honesto. Hoje, para mim, isso significa muito pouco, entendeu? Muito pouco. Por quê? Porque a maioria, mesmo aqueles 30% que nasceram de novo, muitos são mau caráter, entendeu? Se você fizer algum negócio, vão te dar, não vão te pagar se você não cobrar com cartão de crédito. É, muitas vezes sai muita coisa torpe da boca dessas pessoas, entendeu? Muitos deles são escravos de pornografia, de coisas assim absurdas, entendeu? Então, assim, eu estou falando tudo isso para vocês, sabe por quê? Porque nós não temos mais tempo de investir nossa energia, nosso esforço com pessoas que não querem se limpar, não querem se purificar, não querem subir de nível, entendeu? Então, assim, invista o teu tempo em quem quer realmente se purificar, ser santo, entendeu? Que nem eu tenho amigos de 2010 aí, de alguns desses que eu falei, são pessoas queridas que eu gosto, mas não perco mais meu tempo, que nem outro dia um desses aí me ligou falando o seguinte: escuta, Caselato, vamos nos encontrar no Ibirapuera sábado de manhã para a gente conversar e tal. Olha, eu num primeiro momento, mentalmente eu aceitei o convite, mas uns segundos depois eu falei assim: não vou, sabe por quê? Vou perder meu tempo lá no Ibirapuera, entendeu? Gastar dinheiro, porque você saiu de casa, você já está gastando dinheiro, entendeu? Com gente que não quer mudar, que já passaram aí 16 anos, a pessoa não perdoa, entendeu? Porque eu sei que o problema dessa pessoa que me convidou é perdoar, entendeu? Para Deus poder restaurar a vida dela e a vida não quer. Então, assim,
é gente prostituta dentro da igreja, entendeu? Dizendo que é cristão, entendeu, gente? Então, assim, essa palavra é um confronto, não perca teu tempo com prostituta, entendeu? Não vá tomar café com prostituta, não vá comer pizza à noite com prostituta, não traz prostituta para dentro da tua casa, entendeu? Então, assim, vocês me perdoem essa minha palavra aqui, confrontadora, mas é a realidade, é o que Deus está falando para nós. Não sai com prostituta, o mundo espiritual está te vendo, que você está andando, se relacionando, dando teu tempo. Tempo é sangue, é suor, é gordura, é sacrifício no altar. Não gasta a tua energia com prostituta, entendeu? Foca em quem quer se santificar, sair da prostituição, entendeu? Ser uma esposa imaculada que honra o marido, que é coroa na cabeça do marido. Amém? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Você falando aqui me trouxe a lembrança de ontem na oração, não sei se vocês separaram, mas a Roberta, durante a oração, ela falou o seguinte, que nós precisamos estar nessa santidade, porque vai vir um avivamento, e o Senhor vai usar aqueles poderosamente, aqueles que tiverem com as vestes limpas, e o ir no domingo na igreja não é, gente, suficiente. O estar aqui de manhã nesse grupo também não é. Eu lembro que uma vez o Senhor me chamou para um tempo de oração, e falou, mas Deus, eu já acordo cedo, eu já fico nesse grupo, eu já preparo o estudo uma vez por semana, que eu fazia toda semana, eu já organizo lá os cronogramas, já faço tanta coisa, tenho os 2 filhos, tenho aqueles... Aí o Senhor, não é isso, não é isso. Se a gente acha que a gente está aqui ouvindo, porque, nossa, eu estou mais espiritual, porque eu estou aqui ouvindo, não é isso. É tempo de secreto, porque quando a gente está no secreto, que a gente é transformado, que ele mostra o que a gente tem que mudar, ele mostra onde as nossas vestes estão sujas, é tempo no secreto, e as pessoas não têm tempo no secreto com Deus, não tem tempo de leitura, não tem tempo de oração, não tem tempo de estudo do Senhor falar, eu preciso ver o que está na entrelinha aqui, eu preciso ler, e o Senhor revelar. A gente, nessa pressa que a gente vive, a gente não pega uma passagem para meditar durante dias. A gente tem que meditar, às vezes você fica em uma passagem, dias. Eu estou desde sábado na passagem que eu vou falar amanhã. E eu tenho certeza que se eu ficasse meditando mais tempo, o senhor ia falar mais. Então, assim, às vezes a gente tem pressa, a gente nesse mundo que a gente tá, né, que é tudo corrido, é esse trânsito, principalmente aqui em São Paulo, né, a maioria de nós aqui é de São Paulo, essa correria, e eu falo por mim, porque tem hora que eu quero ouvir um negócio, daqui a pouco eu quero ouvir outra pregação, aí eu entro no carro, já quero pôr a pregação, aí de repente eu sinto no meu coração, desliga tudo, fala comigo. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa, porque se a gente não tem tempo de secreto, se a gente não tem intimidade e relacionamento, se a gente está se iludindo que a gente ir na igreja domingo, a gente ir na igreja na quinta-feira, a gente ir no culto de intercessão, no clamor da igreja, no culto de não sei o quê, se a gente achar que isso é o suficiente, não é. Porque é secreto que vai fazer a gente transformar, é secreto. Não sei se vocês concordam, se faz sentido, mas eu percebo isso na minha vida. O tempo que eu fiquei só pegando o que os outros falavam, só dos outros, pregação na internet, toda hora me enchendo de coisa boa. É bom, mas não é isso que o Senhor quer só. É bom você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso. Tem revelação que o Senhor vai dar para outra pessoa e que a gente vai ser abençoado. Quando a gente vem aqui e ouve outras pessoas, eu ouço aqui a Fátima, nossa, saiu abençoada. Mas não é só isso. A gente precisa dedicar tempo para o Senhor. Ele quer que ele seja o nosso melhor amigo. Ele quer que a gente esteja com ele, que a gente pergunte tudo para ele. Eu muitas vezes, nesse meu jeito agitado, que eu preciso melhorar, né? A gente vai chegar lá, né? Você fala, a gente vai chegar lá. Tem hora que alguém dá uma ideia, eu já quero fazer, já começo a criar o grupo, aí eu falo, mas nem orei, para ver se era isso. Aí, calma, busca no Senhor. Ontem a Roberta falou, a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, eu não vou andar com os amigos que eu quero. Eu tenho que ver com o Senhor, com quem que eu tenho que andar, quais são as amizades que eu tenho que ter, né? É uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de... E é desafiador, mas é muito maravilhoso. Diga aí, Welber. E às vezes, Mayara, a gente
distanciado de uma amizade e fica chorando, esperneando, porque o amigo nos abandonou. É Deus que está tirando. É Agora o Deus. som tá bom aí, hein, Welber? Estamos te ouvindo bem aí. Eu estou no telefone agora. É quando eu tô no computador que eu tô com aquele problema, mas eu vou arrumar, fé em Deus. Eu tô, eu tô com as promessas aí de ser promovido, eu tenho que providenciar o equipamento correto para fazer jus. Amém. Já é, já é. Eu acho, eu encontro na palavra, a gente vai lendo Reis, vai lendo Crônicas, vai lendo Isaías, e eu encontro agora Oséias. Oséias tá dando de chicote, né? E eu encontro o seguinte, a paciência de Deus em ainda ficar querendo essa relação com o povo. Castiga e abençoa. Castiga e abençoa. Porque tudo, Caselato, está na simples decisão de você querer ou não. A Fátima falou da amiga, você falou de dois pastores aí, e pode observar, tá tudo dentro da decisão. Paulo tinha um espinho na carne e não deixou ser vencido. Posicionamento. Posicionamento, diz a palavra que ele foi ao terceiro céu e pediu para Deus. Depois que ele foi ao terceiro céu, ele pediu para Deus. Tira esse espinho da carne? Não. Por quê? Porque você precisa se posicionar, né? Você vai conviver com o espinho e é a tua posição que vai levar. E tem gente dentro da igreja. A maioria, tu falou 70%, eu iria um pouco mais além. Que vive pensando que vai ter amanhã, né? Que vai viver eternamente, que vai ser arrebatado para viver com Jesus. Não vai, meu amigo. O amanhã não existe. Você pode cair agora, o teu arrebatamento pode ser agora. Eu estou falando aqui agora e posso ser arrebatado, ter um infarto aqui, virar e acabou. Isso é arrebatamento. A gente está vivo para morrer. Eu considero a vida da gente uma moto no tripé. Bate no tripé, ela cai. Já era. E as pessoas ficam brincando. E eu fiquei ouvindo a Fátima falar assim. Ontem foi a Roberta que bateu de. Sabe, tem um chicote que a gente usava, hoje é proibido, né? Ontem foi cajadada, cajadada. Não, tem um chicote que a gente usava há uns 20 anos, uns 30 anos atrás. A gente trabalhava com carroça. E era um chicote de 4 pontas, assim, eu chamava rebengue, 4 pontas. A gente escolhia esse rebengue ou um só, né, o compridão. Ontem a Roberta deu de rebengue, hoje a Fátima foi, assim, cirúrgica. E não dá pra gente ficar brincando, não dá pra gente ficar brincando de ser crente, de oba-oba. E Deus quer intimidade, o tempo todo Deus está querendo a intimidade contigo. E aí eu tenho uma mensagem que faz a seguinte pergunta, Mayara. Quem você é quando ninguém está vendo? É ali que Deus te quer. Quem você é quando ninguém está vendo? Quando você vê um dinheiro fácil e ninguém está vendo, qual o teu comportamento? Quando ninguém está vendo e uma mulher te dá bola, qual o teu comportamento? Um homem da bola, né? Quem você é quando você olha em volta e não tem nem câmera, porque hoje é muito difícil, né? Até que na minha casa já tem 4, né? Uma tela com 4 câmeras. Mas quem você é quando você olha em volta, não tem câmera te olhando, não tem ninguém? Sabe quem você deve ser? O cara em que Deus confia. É quando você está sozinho e ainda assim você é o que Deus precisa que você seja. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Podemos finalizar? Eu acho que o horário já se estendeu, né? Eu vou pedir para o Elber, então, com essa palavra toda aí, finalizar para nós.
Pode ser? Meu Deus, eu já falei para vocês que ninguém pede, é que manda. Não, não, não. Por favor. Ai. Pai amado, Criador, Santo e Poderoso, eu não tenho palavras, Pai, para te agradecer. Se eu passasse aqui, Pai querido, o dia inteiro, de joelho dobrado, cabeça baixa, conversando contigo, te agradecendo, ainda seria pouco. A oportunidade que tu me deu de ser chamado para este grupo, de realmente aprender a Bíblia com quem tem interesse de aprender a Bíblia, de aprender a tua palavra, de aprender a praticar. Pai querido, eu te agradeço pelo dia, pela oportunidade de poder te entregar esta primeira hora e ter o dia assim diferenciado. Eu não quero nem te pedir, Pai. Me sinto envergonhado em te pedir, porque te pedir o quê se eu estou em tuas mãos? Se eu já estou em tuas mãos. E eu sei que nas tuas mãos está todo este grupo, os familiares, as pessoas que assistem depois, guardado, protegido. Eu só tenho a te pedir, Pai, entendimento. Abre as nossas mentes, abre nossos corações, para que com cada palavra que for lida e explanada, possamos aprender a baixar a cabeça e caminhar em direção aos teus pés. Caminhar em direção ao alvo que tu já colocou em nós, para que possamos, Pai Santo, não ser só servos, mas ser chamado de filho, filho do Altíssimo. Não criatura, mas imagem e semelhança, e cumpriu o propósito da tua essência, como disse o Caselato ontem. Porque nós não somos feitos, Pai querido, imagem e semelhança só, somos feitos a essência, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós queremos honrar, dar honra por esta oportunidade, de sermos criados, de sermos feitos por tuas mãos e de sermos cuidados por ti. Nos eleva ao próximo nível, Pai. Nos eleva para que possamos não só ser elevados, mas que possamos levar este conhecimento a alguém. Que este conhecimento, Pai querido, precisa ser disseminado. Porque a tua palavra, por mais dura que seja, tem sempre um favo de mel, tem sempre uma libertação, tem sempre um abraço, um aconchego. E o teu filho já disse, o fardo é leve, o jugo é suave. Então não há nada pesado. É suave te servir. É leve carregar o fardo. A tua palavra nos impõe. Nos guarda, nos protege. Hoje ainda é o terceiro dia da semana. Temos ainda mais 4. E nos preenche para que possamos chegar no teu 7º dia e degustar ainda mais da tua palavra. Coloca, Pai eterno, entendimento, palavra, conhecimento dentro dos nossos corações. Abençoa o Caselato, que sempre nos traz algo novo, a Maiara e todo este povo, Pai eterno, que está neste grupo, irmão Antônio, a Flávia, a Fátima, a Vera, a Cláudia, todos que estão nesse grupo, Pai. Depende de Ti. Eu dependo de Ti, meu Pai. Sem Ti, não serei nada. Me guarde e me proteja, hoje e para todo sempre. Pelo Teu Filho amado, Yehoshua HaMashiach. Amém. 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 Obrigada, gente. Amém. Fá, que coisa mais linda a nossa manhã. Obrigada por hoje. Obrigada, gente. Até Bora para mais um dia.
Amém. Gente, e amanhã, ó, amanhã, venham que amanhã o Senhor vai falar muito ao nosso coração, Ele quer nos Amém. tratar amanhã. Amém. Eu vou só finalizar aqui, mas já tá tudo praticamente pronto para amanhã, vai ser muito poderoso. Beijo. Tchau. Amanhã